Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Assis Benevenuto, editor e coordenador da editora Javali. Estamos começando essa live para falar um pouquinho da Convocatória Brasis. Vou deixar vocês entrando. Temos algumas autores entrando já também. Que alegria. Engraçado, né? Fazer live. Então 2020, né? Claro, isso entrou depois para o nosso cotidiano, né? Tô vendo aqui os nomezinhos. Bom, eu vou começar então conversando com vocês. E daqui a pouquinho eu vou chamar algumas pessoas que já também pediram a solicitação aqui para a gente trocar uma ideia. Essa live, na verdade, como a gente vai fazer o lançamento presencial aqui em Belo Horizonte, dia 2 de dezembro, terça-feira agora, a ideia da live é a gente também produzir um material que fique disponível aí para as demais pessoas que estão em várias partes do Brasil, do mundo, né? Vou falar um pouquinho sobre esse processo de criar esse projeto, né? Bom, a Javali é uma editora de Belo Horizonte, uma editora que tem um foco em teatro e que completou 10 anos, esse ano de 2025, e a gente sempre tem muita solicitação de pessoas querendo enviar os originais, e é muito interessante isso, receber textos e a gente ler dramaturgias e pensar como que a gente publica essas dramaturgias. Foi algo que ao longo desses 10 anos fizemos de uma forma ou outra, mas a gente nunca tinha aberto um espaço mesmo oficial, né, para receber então dramaturgias. Esse projeto ele foi pensado em 2021, mas como todo projeto ele tem um tempo de amadurecimento. Foi um projeto que a gente conseguiu através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com patrocínio da Blip. Esse projeto foi aprovado em 2022, foi captado em 2024 para ser realizado em 2025. Né? Essa também é uma realidade muito comum do nosso meio artístico, né? Você tem uma programação, um pensamento de realizar um projeto, de escrever um projeto, dele ser aprovado, da realização, né? Então, a gente está bem feliz com essa realização, que depois de 10 anos conseguimos fazer, criar esse espaço, e ele se mostrou um espaço muito, muito fértil, muito bonito, muito profundo mesmo, e tá aqui o resultado dessa belezura, e a gente espera ter outros espaços para receber textos, né? Assim, textos que já foram montados, textos inéditos, enfim. Acho que a Convocatória Brasis ela teve um recorte no sentido de tamanho, limite de páginas para envio de textos. A gente conseguiu selecionar pelo menos 2 textos representantes, né, representativos aí das macro-regiões, das 5 macro-regiões do Brasil. Então, cada projeto ele também vai ter a sua dimensão, o seu recorte, a sua especificidade. Bom, foi uma tarefa bem deliciosa, e é uma tarefa difícil mesmo, né? Junto com Soraya Martins, com Anderson Feliciano e com Marcos Coleta, que são artistas, pesquisadores de teatro também, de história do teatro, de crítica teatral. Nós mergulhamos então aí ao longo desse tempo para fazer essa leitura de quase 260 textos. E é muito interessante isso, porque a gente
em alguma dimensão, entre em contato com temas, linguagens, estéticas, que estão vibrando, né? Muitos textos dialogavam, falavam de questões, ainda que tivessem regiões completamente distintas, distantes, de questões parecidas. Às vezes as questões não eram parecidas, mas a forma de se dizer conteúdos diferentes eram formas próximas, né? Então é bonito isso de fazer uma leitura de tantos textos, assim, vindos de tantas partes, porque eu acho que isso também vai trazendo uma dimensão, né, do que as pessoas estão pensando, escrevendo, construindo. Em muitos momentos, aí particularmente falando, eu ficava numa ansiedade de pensar, né, quais textos então nós vamos selecionar, quais temas, que questões são essas, será que essas questões dão conta, quando a gente pensa em Brasis, né, o nome do projeto é esse, Brasis, de fato, de todas as diversidades desse imenso e plural território que a gente chama de Brasil, né? E claro que não, a gente sabe disso, né? E aí aos poucos também na leitura de todos os textos fomos entendendo, fui entendendo que obviamente esse projeto, o resultado dele, ele está muito ligado mesmo àquelas condições dessas inscrições, né? Obviamente, assim, tem muitas outras pessoas escrevendo teatro que não se inscreveram por N motivos, ou porque não viram, porque não conhecem, ou porque não quiseram, ou porque o seu texto não cabia dentro das limitações que a gente tinha colocado, ou por questões de prazo, enfim, né? Então, isso também nos mostra internamente na editora, para um próximo projeto, por exemplo, estratégias, como traçar estratégias para que uma convocatória então chegue mais na região norte, por exemplo, né, que é gigantesca, a gente sabe disso. Tivemos muitos textos da região sudeste, né? Numa final, era muitos textos de São Paulo, no final eram, sei lá, 20 textos de São Paulo que poderiam entrar, e a gente falou, não tem como entrar tudo de São Paulo, claro que não, né? Então também isso vai fazendo com que a gente tenha que fazer escolhas e pensar. Então, para dizer que também tiveram outros textos que achamos muito interessantes, assim, muito incríveis, textos que a gente vê que tem uma vida, né, assim, que tem um pensamento, que tem uma responsabilidade de escrita, uma responsabilidade teatral, que tem uma ideia, né, que tem uma conexão, que está ali se colocando, assim como todos esses textos que a gente selecionou, que a gente acredita que tem essa pulsão mesmo, né? Mas obviamente nem todos os textos puderam entrar. Eu estou muito feliz, assim, porque eu acho que esse projeto, ele de fato celebrou aí um momento importante de 10 anos da editora, que é uma editora que começa lá em 2015 com uma ideia, um objetivo de fazer um registro editorial, né, no campo da dramaturgia, um registro que cortasse um pouco essa história que é geralmente contada, né, ou que foi mais valorizada nesse eixo Rio-São Paulo, né, historicamente falando. Ainda que a gente também esteja aqui no Sudeste, em Belo Horizonte especificamente, a gente tinha pouquíssimas coisas registradas em livro. Então a Javali nasce com esse propósito, cumpre esse propósito, ainda continua cumprindo esse propósito, né? Publicando diversos autores, autoras mineiros de Belo Horizonte, e com o tempo também a gente foi encontrando aí outros territórios, outras pessoas de outros lugares, e a convocatória, eu acho que ela expande isso num nível
que era um sonho, assim, e continua sendo um sonho, da gente conseguir cada vez mais publicar teatro, publicar pessoas, e de estéticas distintas, de linguagens distintas, né? Porque também a gente sabe a dificuldade que é se conceituar o que é validado como literatura dramática, né? Quando isso sai de um parâmetro mais tradicional. E é claro que isso é um problema teórico, né? E eu acho que não tem outra forma da gente enfrentar esse problema do que publicando e deixando para a gente ir construindo essa teoria junto com essa prática, né? Antes de ter que definir o que vale ou não ser publicado no sentido de linguagem. Então eu acho que esse projeto ele celebra isso. Bom, é muito legal quando a gente publica um livro, porque o livro ele tem uma vida, ele tem muitas vidas na verdade, né? Mas que a gente enquanto autores desconhece, né? Ele tem a própria vida. Sempre fico pensando muito nos livros que eu li, que eu leio, nos livros que eu, sei lá, tenho há 20 anos numa estante e nunca li e está ali me esperando. E fico pensando mesmo nos livros, por exemplo, que eu publiquei como dramaturgo, que encontraram pessoas que anos depois eu fui saber que esse livro estava lá na casa dela, né? Então, o Brasil já chegou essa semana e a gente já começou a mandar para várias partes do Brasil, assim. E são textos inéditos, então é um desejo também que esses textos encontrem aí leitores, leitoras ávidos, né, assim, mas também porque esses textos são acho que bonitas sementes assim que podem encontrar futuras montagens ou futuros diálogos, né? Não necessariamente tem que ser montado, mas falando também como um criador de teatro, né? Toda vez que eu entro para uma sala de ensaio, eu nunca entro sozinho, eu entro cheio de referências, cheio de livros, cheio de obras que vão comigo ali dividir com o meu grupo ideias e vão se transformar em outras coisas. Então, temos aqui, eu vou fazer uma leitura do nome dos autores e vou chamar algumas pessoas que estiverem aqui, só para a gente também dar um alô, falar um pouco, assim, né? Acho que algumas pessoas eu sei quem são, outras pessoas eu nunca vi na vida. E acho que essa plataforma também nos permite um pouco essa visibilidade, né? Assim, já que não estivemos juntos. Bom, aqui, olha, no volume 1 a gente tem textos de Bárbara Ismênia. Eu até fiz uma cola aqui porque eu quero ler os nomes dos textos também. Bárbara Ismênia de São Paulo, com o texto Ainda Não São Ruínas. Também temos o texto da Paloma Franca Amorim, que é de Belém do Pará, um texto chamado José, peça Manifesto. Um texto do Adriano Moura, de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. O texto é Pretos Não Esperam Godot. Temos um texto de Candice de Donê, Felipe Spindola e Mica Costa. Candice de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Felipe e Mica de Garanhuns, Pernambuco. O texto se chama Dramaturgia Telúrica para Lembrar. Temos uma obra de Igor Rangel, que é de Belo Horizonte, que se chama Temos uma Mesa, que inclusive acabou de estrear, estreou na semana passada aqui em Belo Horizonte, uma montagem dirigida pelo próprio Igor, que eu fui assistir inclusive, uma obra de Francis Madison, que é de Porto Velho, Rondônia, e vive em Manaus, professor da universidade, inclusive um artista, ator, dramaturgo, diretor. O texto se chama Voz de Cauchy, uma ópera para uma só voz. Já no volume 2, nós temos um texto de Quercles Santana, que é de São Lourenço da Mata, mas vive em Recife, Pernambuco. Se chama Liturgia Profana de Airã. Temos Thelma Fernandes, que é de Abre Campo, Minas Gerais, e que desenvolveu trabalho em Belo Horizonte, vive em São Paulo hoje em dia, onde desenvolve seus trabalhos, e o texto se chama Papel Passado. Temos um texto de Alain Jacinto Santana,
de Anápolis, Goiás, que também vive em Goiás, se chama Aqui é um Bom Lugar para Ser Cachorro. Um texto de Mona Lisa Silva, que é de Santo André, São Paulo, se chama Miséria. Um texto de Jaelton Quirino, Betânia, Pernambuco, que se chama O Homem que Seguiu o Sol. Franciele Garcia, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Quase Tudo sobre Amor. Um texto de Andressa Rodrigues, São Paulo, que se chama A Vista. No volume 3, nós temos um texto de Fernando de Carvalho, que é de Brasília, Distrito Federal, se chama Liquidação. Um de Leonardo Cruzoé, Salvador, Bahia, que se chama Enterrar Francisco. Um texto de Raquel Castro de Souza, de Belo Horizonte, que se chama Latica que Matou Almodóvar. Um de Felipe Moratori, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que se chama Valsa para Quem Fica. Um texto de Daniela Beni, que é de Maceió, Alagoas, que se chama O Chão que Afunda Debaixo dos Pés. Um de Paulo Salvetti, que é de Piedade, São Paulo, que se chama Salvation. E um texto de Giovana de Sales, de Londrina, que vive em Curitiba, do Paraná, que se chama Mariene no Jantar. Eu li e reli centenas de vezes esses textos ao longo de todo esse processo, então eu tenho imagens na minha cabeça de todos esses textos, né? Assim, inclusive imagens teatrais, assim, né? Você vai lendo e você vai de alguma forma montando na sua cabeça aqui um pouco sobre esse universo que está sendo proposto, né? Deixa eu ver. Quem tiver aqui de autores e quiser me chamar, pode chamar, viu? Eu vou... A Giovana aqui, que já estava na fila. A gente pode... Olha ela aí. Ei, Giovana. Escuta, sabe por que eu tô nessa escuridão? Ah. Você escolheu Brasis, né? Vocês escolheram Brasis. Aqui em Curitiba tá muita chuva. Eu não encontro um lugar sem ruído na minha casa para poder conversar, para poder ouvir. Desculpa essa escuridão, eu tô aqui no guarda-roupa. Imagina, sem problema. Aqui em Belo Horizonte está um calor incrível, assim, um calor fenomenal hoje. E aí muita chuva. Aqui chuva, mas com calor também. Sim. Giovana, seu texto, eu vou mostrar aqui rapidamente para as pessoas. É um texto que tem uma interferência de desenhos, de rasuras, que Sim. são... Eu fiquei imaginando que são cenografias de linguagem, assim, sabe? Cenografias de papel nesse sentido, né? Porque a gente está aqui no nível do papel. E, obviamente, quando eu penso assim, se isso fosse uma montagem teatral, né? Onde isso entra, como isso entra, né? Isso pode ser transmutado de uma outra forma, obviamente, não tem que entrar tal como está aqui, mas como uma provocação de leitura de afeto, no sentido que nos afeta, né? Esse tipo de desenho, sobretudo pela história que está sendo contada aqui, isso nos desloca muito, né? Isso nos desloca muito. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, assim, que eu fico muito, muito feliz, honrada. Acho que todas que estão foram selecionados, mas assim, o especial, o que é para mim? Eu não acharia um local para colocar esse texto. Eu tenho certeza disso. Ele está há 10 anos ali na gavetinha, e eu tenho certeza que ou eu faria uma publicação solo, mas eu acho ele um pouco frágil para isso. Eu acho que ele estando em companhia é muito, muito significativo, sabe? Esse texto, porque ele vai aponta para algo que é o protagonismo da criança, né? O protagonismo de uma narrativa que ela vai se borrando, ela vai se alterando, e
porque a criança vai interferindo ali. A minha criança, né? Uhum. Ela vai interferindo ali. Então, é o momento que você dá a narrativa para um texto que seria, né, algo, uma construção de um raciocínio adulto, e você tem daí a interferência dessa criança. Sim. Então, eu acredito que estar numa coletânea de dramaturgia é assim algo que eu não sei nem colocar em palavras, do quanto que isso significa para esse trabalho, para mim, sabe? De poder colocar algo assim que, quando fizeram a leitura, eu tive uma leitura crítica feita pelo Valmir Santos, Sim. o crítico. Uhum. E ele falou várias coisas muito bonitas desse texto, assim, deu muita validação para o que eu estava fazendo, porque realmente era algo que eu achava estranho, porque ele extrapolou, eu fui conduzida, sabe? Eu não tive muito domínio, sabe, do que eu estava fazendo. Claro que está tudo ali, eu tenho todos os conceitos, tal, mas eu não tinha domínio. Então, eu tive uma validação do Valmir Santos, assim, que eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, esse texto realmente... Né, ele comparou com a prosa de Hilda Hilst, com a narrativa Sim. de Hilda Hilst, por causa, creio, do diário de Lori Lamb. Lori Lamb. Eu acredito que não é só por isso, né? Eu acho que também por outras coisas. E essa coisa do protagonismo da criança e de a gente ter aí esse lugar seguro para estar. Muito obrigada e... Foi muito legal. E isso que você fala, acho que é muito interessante mesmo, porque aí falando como leitor, né, além de trabalhar na organização disso, junto com a Soraya, com o Marcos e com o Anderson, de fato, quando a gente pega esses 3 livros aqui, essas 20 dramaturgias, e vai lendo, é uma delícia, porque em 3 livros a gente vai sendo alargado, sabe, expandido mesmo, porque eu estou num texto que fala sobre a relação da sociedade com pessoas vivendo com AIDS, mas por um viés muito afetivo de alguém que perdeu um irmão. De repente eu pulo para o seu texto e alguma coisa daquela relação, e eu entro nessa criança que teve um abuso, alguma coisa me conecta, me expande, né? Assim, então, de fato, eu acho que óbvio que as dramaturgias elas funcionam sozinhas, mas é uma experiência muito legal e eu acho que esses livros talvez eles ganhem esse espaço, sabe, de leituras de grupos de teatro, que são leituras coletivas, que vão pegar e fazer uma leitura de tudo isso. Sim. E eu acho que de fato isso ganha uma vida, assim. Então isso é Eu muito acredito. legal, muito legal. Eu queria só falar mais uma coisa, Cis, que é o seguinte. Eu escrevi esse livro antes de eu ter meu diagnóstico de pessoa autista, né? E hoje, e também uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Que eu também reconhecia, eu tenho estudado autismo há uns 3 anos, depois do meu diagnóstico, que existe também algumas características, sabe, do raciocínio, da lógica autista, de construção e de criatividade cognitiva, de comunicação e tal. E eu acho também que é um marco legal, assim, sabe, de ter um Super. texto que tem também essa fala, né? Porque ainda a gente tem muito pouca coisa na arte de pessoas autistas, né? Sim, então sim, é isso. Sim. Obrigado. Muito grata. Obrigadíssimo. Eu vou passar aqui para uma outra pessoa então, tá? Deixa eu ver quem... Olha, Igor. Eu não sei. Agora eu vou fazer igual mesmo o tio. Olha, o Igor tá aqui. Ei, Igor. Olá! Tudo bom, querido? Tudo ótimo, nesse calor de BH. Tá muito quente, pois é, Igor também está aqui. Eu vou só antes, Giovana, vê se você consegue sair do seu, que aí libera a janelinha aqui pro Igor. Tá. Tem tanto tempo que eu não faço uma live que assim. Eu nunca fiz uma live, então não consigo Bom, eu imagino que Giovana tá saindo aqui. Enquanto isso, nós vamos conversar, Igor. Vamos hablar. Vamos hablar. Você acabou de estrear, temos uma mesa. Oi.
Como é que você fez esse movimento? Como é que você viu, né, vê o seu texto? Imagino que você fez leituras desse texto também. E essa transposição aí para a cena, como é que foi isso? Então, eu escrevi esse texto ao longo dos últimos 2 anos. E aí, quando apareceu a convocatória, eu acabei o texto uma semana antes de acabar o prazo, assim. E aí eu mandei o texto e tava nessa vontade de montar ele. E aí a gente escrevia em vários editais, mas igual você falou no começo, né? A gente sabe como é que funciona, como é que é burocrático, como que demora. E aí a gente não tinha muita certeza se ia rolar ou não. E aí eu tenho um amigo, o Thiago, que inclusive estava no elenco. E aí um dia a gente foi na Feira Hippie aqui em BH. Ele falou, vamos montar, velho. Vamos montar esse trem, assim. Vamos sentar, vamos ver o que a gente precisa, a gente precisa botar de dinheiro, a gente precisa, de quanto a gente precisa de pessoas, de equipe, a gente precisa. Vamos sentar e vamos montar, vamos fazer isso na tora mesmo. E eu muito inseguro sempre, assim, ele falou, não, vamos montar. Eu falei, então beleza, então vamos montar. Só que aí, quando a gente escreve, pelo menos para mim foi um movimento diferente, assim. Eu vim de uma escola de teatro, eu acabei de formar, e aí eu escrevia as cenas já para interpretar. Então eu escrevia já visando uma interpretação, visando uma montagem. Esse texto é um texto que eu não escrevi visando uma montagem. Então, quando eu comecei a esboçar ele, era só uma cena que uma amiga pediu para escrever para ela, e para uma amostra, e a gente não tinha, e eu não tinha nada. Não tinha, ela falou assim, escreve um texto aí para mim, porque quando a gente gosta de escrever, geralmente a gente fala assim, escreve um texto aí para mim, para eu apresentar, escreve uma coisa para apresentar. Ela falei, tá, escrevo. E aí ela fala, no dia da última inscrição dessa amostra, eu não tinha absolutamente nada. Ela falou, olha, a gente precisa pelo menos de um nome. E eu tinha acabado de fazer uma mudança e no meu quarto tinha literalmente só uma mesa. Eu falei, ó, escreve, temos uma mesa e daí vai surgir alguma coisa. Aí escrevi, virou uma cena, acabou que nem apresentamos, e ao longo dos anos, desses 2 anos, eu fui acrescentando mais coisa. Então não tinha um prazo, eu não estava visando uma amostra, um espetáculo, não era nada, era uma coisa que eu estava fazendo mais pelo prazer da escrita, assim mesmo. E aí quando surgiu essa oportunidade de montar, aí eu sentei e fiquei, não, tá, como que eu vou fazer isso em cena agora? Porque tem algumas coisas que eu fiz uma oficina com a Amora Tito, e ela fala muito sobre a dramaturgia da página, sobre como que a formatação também pode ser dramatúrgica, como que a rubrica, como que a forma como você escreve, o tipo de palavra que você escreve, a fonte, como isso pode ser dramatúrgico também. Então eu escrevi um pouco pensando nisso, assim, é um diálogo entre dois personagens, e aí os personagens não é fulano, 2 pontinhos, ciclano, 2 pontinhos. Os textos são em negrito e os outros não são em negrito. E aí, ao longo do texto, tem um jogo que isso muda, assim, que o que era falava em negrito começa a falar do texto que é sem negrito e vice-versa. E tem uns momentos tem algumas rubricas que é como um leitor de Grace Passou que escreve os atores fazem movimentos de lagoa. Tem algumas rubricas que é o mundo ainda não acabou, o mundo está acabando, morte, sabe? E aí eu fiquei pensando como que eu colocaria isso em cena, ainda mais estando num lugar de direção, porque é isso, né? Equipe reduzida, a gente R$ 0. Então, assim, eu quis pegar isso, a gente pegou isso pra gente fazer na tora mesmo, então eu falei, vou me colocar nesse lugar de direção, entendendo ainda, aprendendo, entendendo esse meu lugar, e como que foi divertido descobrir isso quando você escreve algo sem visar a encenação. Quando você escreve Sim, visando pra escrever mesmo, sabe? sim. De fato, o seu texto, assim, na coleção Teatro Contemporâneo da Javali, a gente geralmente não usa itálico, a gente usa duas fontes distintas, uma fonte para marcar o que é rubrica, então, por exemplo, essa fonte que é um pouquinho mais fraca é uma fonte de rubrica e a outra fonte é a fonte de texto, né? No seu caso, e mais de umas 3 pessoas da convocatória, a gente falou, não temos como mexer na estrutura proposta do texto, né? Assim, por exemplo, a gente não usa negrito. E a primeira rubrica que você tem no texto falas em negrito são ditas por um e sem negrito por outro. Falas em itálico são ditas por ambos, falas sublinhadas são lidas fora do palco. Então, existe uma direção de encenação da página mesmo, que está na página, né?
e que a gente, claro, isso poderia ser transformado num outro tipo de rubrica, mas isso seria uma outra materialidade do seu texto mesmo. E essa provocação aqui é uma provocação para quem está lendo, né? Assim, é um jogo que se dá já aqui visualmente na página, muito mais do que só intelectualmente por uma rubrica comum, né? Então, ele é um texto que nos pegou também nesse sentido, sabe? Numa conversa que se estabelece... tem um termo no designer, em termo em espanhol, que chama puesta em página, que é justamente colocar em página, quando você faz uma diagramação, né? E eu tenho pensado muito nessa puesta em página como colocar em página, né? Como uma perspectiva da encenação na página, que é um pouco isso que a Amora fala também, que você disse, né? Assim, e é um texto que também nos pegou, assim, acho que tem ele tem uma identidade, sabe, assim, que eu falo assim, nossa, eu tô lendo, sim, eu tô lendo uma coisa, é um fluxo, um mergulho aqui, assim, né? Que não é um texto que vai me puxar coisas externas sobre a sociedade, sobre o mundo, como temos outros textos aqui da coletânea que fazem isso, né? Tem algo que está mesmo na linguagem de como está escrito dos personagens, assim. Então, ele é um texto muito gostoso e ele cria mesmo um vetor que a gente entra ali, né? Assim. Ai, que legal ouvir isso. Não, muito legal. Assim, a gente vai escrevendo. Eu fiquei por muitos anos pensando como que eu faria para poder escrever algo que não fosse da minha vida, assim. E eu sempre vou escrever algo de acordo com a minha visão do mundo e do que acontece no mundo. Sim. E aí eu decidi escrever esse texto de um casal homoafetivo, 2 homens, mas eu não queria que isso fosse uma grande questão, assim. É um texto que pode ser encenado por pessoas de qualquer gênero, sabe? Sim, sim. E por mais que tenham, né, esses reflexos da minha vida, de eu escrever das minhas relações, de como eu vivia as minhas relações, era algo que quando eu lia, eu pensava assim, não é sobre isso, sabe? É um texto sobre é porque a gente está tão acostumado a ver um texto de um casal LGBT com sofrimento e com morte, e tudo bem, tem morte, mas é uma morte mais poética. Mas sobre morte, sobre sofrimento, sobre tristeza, e às vezes é só sobre o amor, sabe? Eu viciadíssimo em falar e viver amores, e eu achei muito legal, assim, colocar isso dessa forma. E muito bonito ouvir isso, de que tem essa identidade, que te leva assim na história, sabe? É tão gostoso quando você se vê dentro de algo e você consegue se deixar levar e imaginar o que é aquilo, entrar naquele mundo, sabe? E comprar aquela história, e é uma história que você consegue acreditar nela de verdade, sabe? Total. Querido, eu vou pular aqui para chamar outras Tudo pessoas bem. que estão, porque senão vamos ficar 70 anos aqui. De BH, a gente gosta de bater papo, né? Exatamente. Mas você está em Belo Horizonte, então se você puder ir ao lançamento, dia 2, eu imagino que você vai, né? Sim. Vou ver. Vamos ver então se pronto. consigo. Então beleza. Não, você vai pegar vou seus falar livros com lá, você. então. Inclusive, para os autores, autoras da coletânea, nós já começamos a fazer os envios essa semana. Algumas pessoas falaram que vão pegar aqui, né? Mas já vocês estão recebendo aí os livros de vocês. Então tá bom. Obrigado, Assis. Até terça. Beijo, até. Deixa Não eu sei ver como aqui. tira aqui não, hein? Vamos tirando. Eu vou fazer uns convites aqui para algumas pessoas que estão, e aí eu não sei como é que elas vão aceitando, tá, gente? A gente vai aos poucos. Pronto. Chamei umas pessoas. Quem se sentir... Olha, Moratori. Tudo bom, querido? Joia. Tudo bom. Como é que tá aí, Juiz de Fora? Tá quente também, eu acho que o Tá calor... quente. Que bom que você tá aqui. Feliz demais, convocatória. Sim, Tão legal, né? total. Olha, estamos entrando aqui de repente. Raquel entrou. Opa! Consegui Pronto, aqui. Vamos inaugurar, então, um momento diferente aqui, tá? Vamos ter mais pessoas. Tem uma outra pessoa que parece que entrou também, não sei.
e se quiser aparecer na câmera, pode, a gente vai se falando. Raquel, de Belo Horizonte, Felipe de Juiz de Fora, então estamos aqui ainda num rolê mineiro. Vou começar com o Felipe, que tinha entrado antes. Felipe, que é dramaturgo, ator, diretor de teatro, fez o mestrado dele em Ouro Preto, onde Raquel é professora na universidade. Então fizemos uma conexão mineira interessante aqui. Querido, e esse texto seu, Valsa para Quem Fica? Um texto que nos comoveu, assim, nos levou para um lugar imaginário, mas do qual a gente conhece, sabe? Para uma cidadezinha onde uma professora encontra um universo, eu não diria nem fantástico, porque ele é tão real, né? Assim, essa relação, esses mitos, a relação com a morte, enfim, tantas coisas que fundam a gente culturalmente, né? Conta um pouco dele. Ponto. Bom, é legal ouvir que a Javali está celebrando os 10 anos, né? Porque ano que vem a sala de teatro também celebra 10 anos. E esse texto, bom, eu tenho a sala de giz como um laboratório de escrita, né? Então é difícil eu ter algum texto engavetado, porque geralmente ele vai nascer nos processos com outros atores, né? Sobretudo com a própria sala de giz, parceria minha e do Bruno, que você conhece, enfim, o Bruno. Sim. Mas esse texto ele nasce com uma investigação com alunos da turma de montagem de 2024. Então eu acho que ele tem essa cara porque ele é a diversidade dessa turma. Então, quando a gente começou esse processo de amarração dessa escrita, ele levou para outro nome, um pouco mais difícil. E aí, quando veio a possibilidade da convocatória, eu me debrucei nesse argumento que surgiu com essas pessoas, fiz alguns alinhamentos, atualizei o título e enviei. Sem muita pretensão, porque ele nasceu com essa beleza de uma certa simplicidade. Ele tem uma estrutura bem convencional, a gente tem um arco que acompanha a trajetória dessa professora, mas eu acho que ele pulsa na vida do meu encontro com essas pessoas, né, dessa turma. Então, especificamente, eu chego na figura desse casal, que é a morte. Então, essa imagem me vem, porque eu vejo dois desses alunos que pareciam estar um pouco diferentes do restante da turma. Eles tinham sobrenomes, inclusive, muito europeus, né? O Eduard Thun, a Mirelle Collard. Ela, musicista, muito talentosa, trouxe para nós a perspectiva do violoncelo para a cena. Quando eu bati o olho nos dois, eu vi que eles tinham um contraste com o restante da turma, né? E eu falei assim, aqui tem um jogo muito legal que se dá na relação dessas figuras. E aí a gente deu esse nome para eles, né, da morte, o casal que era a morte, e a partir disso a gente foi desenhando esse universo imaginário, trazendo essa mineridade, trazendo as vozes dessa professora, e o texto foi surgindo daí, né? Bom, a gente estreou com outro título, né? Foi o resultado da turma de montagem do ano passado, mas na perspectiva da convocatória eu falei, gosto tanto dessa ideia, da forma como as coisas foram amarradas, eu falei assim, vou dar uma lapidada e vou inscrever, vamos ver o que acontece, né? E a gente também teve uma recepção muito afetiva do trabalho aqui, né? Então, acho que ele tem uma coisa que está muito nesse lugar mesmo de uma simplicidade que traz camadas de profundidade, né? Talvez se eu tivesse da pretensão de fazer alguma coisa para a companhia, sala de giz, a gente é um pouco assim, né? Agora eu vou escrever. Agora é o texto. Agora grande texto. Talvez ele não surgisse com essa beleza específica, né? Acho que é isso. Tem uma simplicidade, mas ela é muito tocante mesmo. Aquilo que a Giovana tinha falado, né, do texto dela estar numa coletânea, a gente tem outros textos aqui que percorrem uma estrutura mais reconhecida, talvez assim, né, do que é uma escrita teatral, a construção de uma história, mas esses textos são tão bonitos, sabe? Né? Acho que também tem isso de não tem uma definição de que isso está antigo. Para a gente não tem isso, né? Assim, inclusive quando uma história é muito bem contada, dentro de uma estrutura, né? Acho que o que nos toca mesmo são as atualizações dos temas, né? Porque contar uma boa história numa forma reconhecida
né? Ela só não pode ser uma história ruim dentro de uma forma reconhecida, porque aí ela não funciona, né? Assim, mas temos textos aqui e temos outros, por exemplo, o texto da Giovanna, o texto do Francis Madison, que é de Rondônia, que, por exemplo, é uma ópera. Então, a gente tem aqui uma partitura musical de uma parte do texto toda. Eu consigo ler o texto, eu não sei fazer a leitura da partitura, mas o texto está aqui descrito, assim, então eu fico imaginando assim, né? Passa por um outro lugar e é lindo, assim. O texto do Adriano Moura, Pretos Não Esperam Godot, que está escrito aqui numa estrutura de personagens, de diálogo, assim, bem reconhecível, e claro, tem movimentos que acontecem aqui que saem, talvez de uma tradição, né, assim, que a gente está chamando de clássico, assim, mas muito bem escrito, muito bem contado, né, assim. Então, eu desejo que esse texto aí chegue em muitos lugares. Já já está chegando para você, inclusive, o livro. Vou aí na terça-feira, vou dar um pulinho aí. Ah, que maravilha! Então pronto. Maravilha. Então tá bom, vou puxar outra pessoa aqui. Beijo, Assis. Até mais. Um beijo, até. Quem tiver recebido aí, quiser, por exemplo, chamei o Leonardo. Eu acho que eu vou chamando aos poucos, né? Assim, deixa eu ver se o Leonardo atende aqui. E também gostei daquela coisa de ter três, assim. Acho que a gente pode pensar nessa possibilidade. Vou chamar a Bárbara. Vamos ver quem. Vou chamar a Thelma. E chamei a Raquel. Chamei Mica. Vamos ver. Eu acho que a Bárbara tá, se eu não me engano, num trabalho. Thelma! Ei, Assis, tudo bem? Tudo bom, e você? Alegre de estar aqui com vocês. Que ótimo! A gente está aqui numa mesa mineira. Entrei também. Ei, Assis, ei, Thelma. Ei! Tempo que eu não faço live, gente, não sei mais entrar, não sei mais sair. Que coisa, que loucura. Também, gente, mas tá sendo gostoso, assim, tô gostando de conversar aqui com vocês, assim. Tô adorando ouvir. Sim. Achei muito, muito, muito legal isso e eu queria dizer assim que eu acho tão importante esse trabalho que vocês fizeram, que é uma coisa diferente hoje, né? Que é você ter coletâneas de texto, né? Então você pega um volume, tem várias pessoas ali escrevendo e você vai conhecer, tem a possibilidade com 3 livros de conhecer um tanto de dramaturgos, dramaturgas. Queria dizer da minha alegria de estar em um desses livros, né? E dar parabéns para a Javali pelos 10 anos e agradecer muito. Obrigadíssimo, Thelma. Ficamos muito felizes, assim, o que eu disse aqui já, né? Tantos temas, tantas coisas, e o seu texto especificamente traz um tema, alguns outros textos também perpassam aspectos da ditadura militar, né, no Brasil, mas o seu texto, ele é ali, né, assim, o tema não perpassa, ele é o tema, o grande tema do seu texto, né, assim, e a gente falando, né, temos ao longo de alguns anos falado sobre essa questão da memória, a nossa memória do país, né, em vários aspectos, e eu sinto e vendo também, não só na dramaturgia, no teatro, mas efetivamente também muitas ações que nos cobram essa memória, assim, e que estão fazendo por onde, né? Assim, eu acho que o seu texto, ele ocupa um lugar muito grande nessa perspectiva, né? Assim, um texto que
e também com essas coisas que a gente no cinema, por exemplo, né, o ainda estou aqui, por exemplo, que eu acho que também tem um atravessamento muito grande que se conecta com o seu texto, né? Então a gente ficou muito feliz de que esse texto entrasse, assim, como eu disse, uma luta, porque 360, então você fala, não entrou esse, mas esse é incrível por causa disso, mas aí você fala, meu Deus, sabe assim, eu acho que daria para fazer mais umas 4, 5 coletâneas, assim, só nessa leva. Mas Legal. eu acho que está faltando. E desejo mesmo, a Javali, ela tem ficado muito reconhecida nesse campo da dramaturgia, que é o nosso foco mesmo, mas eu acho que não pode ficar só na nossa mão, sabe? Eu acho que o lance é encorajar outras editoras a publicarem dramaturgias também, né? Fazerem isso, porque o teatro ele tem uma relação de territorialidade muito forte, né? E às vezes uma coisa ou temática ou de linguagem, ela não é muito reconhecida no território onde eu tô, porque o teatro que se faz aqui é X, não é Y, e aí às vezes a editora fala, não, isso daí não é tão legal, mas de repente isso no território em que está vai fazer, é de uma eficácia, é de uma eficiência tão grande. Aqui também seria, né? Mas aí a gente tem que lutar contra as outras questões de reconhecimento, etc. e tal. E por isso que a nossa ideia de fazer essa convocatória, para reunir essa diversidade, assim, né? E poder enviar essa diversidade juntinha, né? Eu sou professora de teatro, gente, em Ouro Preto, né? A Cis comentou aí. Poxa, gente, essas 20 dramaturgias aí em 3 volumes, né? É um presente, é uma maravilha, porque ter esse panorama, né? Ter essa diversidade de textos para a gente ler, enfim, eu tô me deliciando com essa coletânea. Eu quero também dar os parabéns para a Javali, que eu sempre fui super fã. E tenho várias publicações aqui na minha estante, e que venham muitos mais, né? Muitas das convocatórias e outros projetos. A gente sabe o tanto que é difícil, né? Ter continuidade nessas iniciativas, principalmente essas, né? Que são de democratização, enfim. Então, minha torcida é para que venham muitas ainda. Eu fico super feliz de participar com tanta gente maravilhosa, e porque foi um texto que surgiu lá no Núcleo de Dramaturgia, do Galpão Cine Horto, né, que é também uma iniciativa super importante, que fomenta tanto, né, na escrita dramatúrgica da cidade e para além, né. Então, esse texto também tem um olhar coletivo, né? Tem participação de um coletivo. Eu acho que eu funciono bem assim, principalmente na escrita, que a princípio é uma atividade, né, mais solitária, mas que no nosso campo não necessariamente, né? Então, fico feliz de estar numa coletânea, por isso também acho que meu texto tem um pouco desse coletivo nele. Legal. Tem uma coisa mesmo que a gente sabe, a gente que, né, que faz teatro e, enfim, está envolvido nisso, a gente sabe a dificuldade que é, né, levar os projetos à frente, enfim, ter continuidade, permanecer fazendo o que a gente faz, tudo isso. E na editora não é diferente, assim, né? Uma editora pequena, uma editora independente, que está aí andando nos seus passos, às vezes com desejos e sonhos muito grandes, e você fala, não tem pernas tão longas assim, né? Vamos bem mineiro, bem pequenininho. E esse projeto também ele trouxe muito aprendizado para a gente em vários aspectos. Quando a gente lançou, inclusive recebemos várias críticas, normal, e é isso mesmo, né? Falando sobre... é um projeto lei municipal, é um projeto que tem um teto, um valor, enfim, e que tinha um valor de direito autoral que paga aos autores, que a gente sabe que é um valor muito baixo, mas que dentro de 20 autores, dentro de um projeto, para publicar 3 livros, né, era o que era possível. Então, muitas não, mas poucas pessoas criticaram, falando, isso não é valorização, isso não é... E aí fiquei triste e entendi que, falei, não, tudo certo, às vezes a pessoa está esperando ganhar 50 mil reais para um prêmio mesmo, né? Porque a gente tem ou já teve prêmios de literatura no Brasil que
cada vez mais escassos, mas que pagam um valor, é uma premiação, né? Um prêmio estatal, uma coisa assim, e que eu acho de suma importância e devia ter mais mesmo. Então, assim, realizar esse projeto também tem muitas questões, assim, sabe? A gente foi aprendendo um tanto de coisas, e aí em algum momento eu falei, gente, mas tem uma valorização que ela não é monetária, né? E quando a gente está pensando nesse nosso campo, são muitos recortes, né? É teatro, não é nem teatro, é dramaturgia, né? Porque ainda não foi tá ligado ao teatro, mas é dentro da literatura, ou seja, a literatura dramática, que é pouquíssimo reconhecida, é um campo fundamental na história da arte, na história da literatura, na história da edição. O teatro, né, ele tem uma importância gigantesca e que, ao longo do tempo, caiu de valorização nesse sentido. E quando eu falo de valorização, para além da financeira, né, uma valorização simbólica mesmo. Só que ao longo do processo, eu fui tendo as devolutivas de vocês, assim, né? Thelma, você, enfim, todo mundo, muito feliz de ter o texto aqui e muito ciente de que não é só sobre o texto, né? É o que significa, o que simboliza esse texto estar num livro. Esse livro vai seguir para várias partes, para várias escolas de teatro, para várias universidades, para várias pessoas em muitos tempos, né? A vida do livro muitas vezes é muito maior que a nossa. A gente tem livros muito antigos. Então, assim, essas histórias, eu sempre falo isso, são sementes mesmo. Então, às vezes, a valorização, ela não é nesse sentido mercadológico tão imediato, né? Então, eu fico muito feliz, assim, depois passando, executando o projeto, depois de passar uns perrengues e ficar triste com alguns comentários, algumas coisas, eu falei, não, tá tudo certo, sabe? Assim, é sobre outra coisa isso daqui. Né? Com certeza, com certeza. Sim. Que maravilha. Obrigado por vocês estarem aqui. Thelma, você quer falar alguma coisa do seu texto, por exemplo? Do meu texto você estava falando aí, quando você disse, né? E, inclusive, tem sim uma temática, a temática que dialoga com Ainda Estou Aqui, né? Mas o meu texto foi escrito em 2020, antes de eu assistir o filme, né? Ao filme. Lógico que eu conhecia o texto do Paiva, né? Sim. Porque eu fiz uma pesquisa muito grande para escrever o texto. Mas eu acho que ele fala uma coisa assim, são dois aspectos. Agora, um deles não é tão desconhecido por causa do filme, que é o sofrimento das pessoas que perdiam os entes queridos, né? E não podiam, e tinha uma dificuldade prática de poder se declarar viúva, né, de não ter direito aos bens, né? Tem casos de uma professora da USP que foi despedida, todo mundo sabendo que ela estava morta, porque ela não comparecia, foi desligada, né? Então a família não teve direito a nada, perdeu, né? Então tem vários casos assim, mas tem um ponto que eu acho importante, que eu toco e que cada vez me interessa mais, que é a questão da homossexualidade na época da ditadura, né, que a gente pouco fala, e que, na verdade, é um ponto que não era só discriminado pela direita, né? A própria esquerda demorou um pouco mas conseguiu, pelo menos conseguiu. A direita até hoje não, né? Não consegue ultrapassar isso. Né? Então, eu acho interessante abordar a memória e mostrar esses lados que, às vezes, não ficam tão claros, né? Total. E eu fico muito feliz de vê-lo sendo publicado e com a possibilidade das pessoas lerem, né? Pode ser que nem leiam, mas eu acho que sim, acho que eu acho esse projeto muito legal. Não, vão ler sim. Eu sou fã do projeto, acho que é uma valorização, sim, do artista, né? E é nesse formato dessa vez. Né? Total. Isso. Obrigado. Eu tô doida para ler, Thelma. Eu quero ler tudo, quero ler tudo. Maravilha.
Queridos, obrigado. Eu vou chamar Tchau, mais umas obrigada. pessoas aqui. Vamos lá. É, Vou chamar Leonardo e vou chamar Candice. Ei, Leonardo, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom. Leonardo faz parte das. Candice também. Candice, tudo bom? Tudo bom? Boa noitinha. Boa noite. Faz parte das pessoas que eu não conheço, assim, né? Algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas eu conheço só de nome, mas tem uma boa leva aqui que eu não conhecia, né? Assim, vocês estão aonde nesse momento? Então, boa noitinha aí mais uma vez. Saudar você, saudar a Cis, a editora Javali, todas as autoras e autores que aqui estão, né? O nosso encontro, Candice, Mica e Felipe, se dá em João Pessoa, na Paraíba. Então, a gente fala dessa cidade, né? E também no contexto da Universidade Federal aqui, que eu sou prof, e Mica e Felipe, estudantes que são egressos agora, né, do curso. Então, a nossa dramaturgia telúrica, para lembrar, nasce desse encontro nosso, de estudo, de troca, de estranhamento, porque também nós, como artistas, às vezes vamos para dança, para performance, para escrita, para experimentar um pouco esses formatos. Então, esse viés que o trabalho tem de nascer dessa experiência e chegar na escrita também é muito interessante, assim, que é um alimento mesmo para nós, sabe? Sim. O texto de vocês, ele é de uma abertura, assim, poética tão grande, né? É um encontro entre uma ilha flutuante, uma ostra qualquer e um capim, que é uma folha vegetal invasora e imigrante. Mas é muito mais do que isso, né? Assim, é um encontro que acho que reflete mesmo assim a nossa instância no mundo, né? Assim, que a gente acha que tá tudo muito no real e tal, mas no fundo nós estamos todos assim, ó, né? Assim, numa movência mesmo, assim. É um texto de uma abertura poética muito, muito bonita, muito uma outra coisa, né? Assim, uma outra coisa. E Leonardo, você tá na Bahia? Não, eu tô em BH. Tá em Tô BH, em você veio BH. Aham. então. Gente, o que você tá arrumando em Belo Horizonte? Ah, e eu tô aqui para explorar, né, a cidade, ter essa oportunidade também de ter essa troca com vocês. Então, eu tô muito ansioso pro nosso lançamento presencial. Bem contente assim com a oportunidade, agradecer também à editora Javali por dar essa visibilidade e esse espaço para que meu texto pudesse ser lido, né? Ser publicado é um grande feito, né? Então, estou muito contente com essa oportunidade e muito ansioso para ler aqui. Já estava ansioso com os títulos, agora ouvindo a live e sabendo um pouquinho mais de cada texto. Estou bem ansioso para terça-feira para pegar eles na mão e conseguir ter acesso a esses textos de vocês. Que legal, gente, que legal. E Enterrar Francisco, de onde que vem o seu texto? Então, Assis, esse texto vem de muitas análises, assim. Eu, no pós-pandemia, me senti muito próximo de diversas manifestações culturais e manifestações, assim, de crenças populares de Salvador e do interior da Bahia. Eu me aproximei muito disso, então eu comecei a escrever uma série de textos que pudessem explorar essas crenças populares e como aquilo refletia com problemas, assim, mais conhecidos, né? Então, Enterrar Francisco nasce dessa espécie de cultura que a gente tem lá próximo do Rio São Francisco, né, onde as mulheres elas enterram a placenta dos bebês para que os bebês tenham fertilidade, sejam felizes pós-nascimento. Então, quando eu soube dessas informações, desse conhecimento, eu pensei em explorar um pouco sobre como maternidade, paternidade se atrelam a essa crença e o texto nasceu desse espaço, assim, de curiosidade e vontade de desenvolver essa temática tão popular no meu estado e com essa vontade de que as outras pessoas saibam disso também, né? Essas crenças, essas
esses fazeres do dia a dia estejam na mão de todos. Sim. Você, enfim, pensei aqui no texto da Daniela Beni, que é de Alagoas, Uhum. Maceió, né, que chama O Chão que Afunda Debaixo dos Pés. E é um texto curto, são 3 benzedeiras de Uhum. Maceió, e a gente acompanha as 3 fazendo o seu ritual, sabe? Só que nisso está atravessado a comunidade que elas vivem, ameaçada por conta da mineração que está fazendo a cidade afundar, né? E no caso lá, onde que elas vivem, e que o que está afundando ali não é especificamente só a terra, mas simbolicamente o que afunda quando se afunda, né? Assim, simbolicamente o que morre quando a barragem de uma mineradora estoura e uma cidade deixa de existir, né? Assim, o seu texto toca, eu acho que em aspectos assim, nessa busca que você fez aí, né? Assim, um texto muito delicado também, muito profundo, muito bonito o seu Obrigado. texto, muito mesmo. E que legal que você está aqui em Belo Horizonte. Você já conhecia Belo Horizonte? Já conhecia Belo Horizonte, Pronto, então aproveitei para reconhecer também. ótimo. Tem bastante coisa na cidade acontecendo, eu Aham, tô vejo. vendo, tô vendo. Muito bom, Legal. gente. Que bom. Obrigado Obrigado. pelo encontro por aqui. Eu vou chamar mais umas pessoas, então, Claro. para a gente seguir aqui. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Vou tchau. chamar. Obrigada. Tchau. Estou chamando o Adriano e vou chamar Fernando. Vamos ver quem entra. Adriano Moura. E vou chamar Fernando. Ó. Ei, Adriano. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu ainda não estou te vendo. Tá rodando aqui a bolinha da conexão. Dando. Você está bem? Por onde você está? Você está em Campos? Tô em Campos, tem espetáculo hoje aqui, né, de uma outra peça minha chamada Relatos de Professores, Ah, que inclusive já esteve aí em BH, né? Falou. oi. Escutando a gente está. Só não estamos te vendo ainda. Tô. Ó, aí você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo. Tá, também estou te ouvindo. Só ainda não conseguimos te ver. Deixa eu só dar um jeito aqui na Enquanto você vai chegando aí, eu vou dar um alô aqui pro Djaelton. Ei, Djaelton, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Alegria Boa estar aqui. noite. Prazer falar com você. Prazer meu. Tá por onde? Tá em Recife? Estou em Arco Verde, minha terra. Arco Verde. Estou em Arco Verde, é. Vou acender aqui essa luz para melhorar. Pronto. Ó, já mandamos aí para você, tá? Já tá chegando. Tô no aguardo aqui. Pois é. E aí, me conta um pouco dessa sua história, O Homem que Seguiu o Sol. Menino, é uma obsessão, é uma espécie de obsessão que eu tenho com cangaço. Já faz um tempo que a gente tem essa coisa, né, para o bem e para o mal, dessa imagem do sertão ser sempre relacionada ao cangaço, ao lampião. Então tem essa coisa. E sempre tem uma história oficial que se conta, né? E aí se relaciona também
com a masculinidade do sertanejo, está sempre ligada a uma certa agressividade, a essa ideia de que todo sertanejo anda com uma peixeira na cintura, enfim, então tem todos esses aspectos que incomodam, né, que nos incomoda aqui contemporaneamente, e também tem essa obsessão por entender um pouco de como foi essa vida no cangaço. E aí comecei a pesquisar, tem uma época que eu estava pesquisando muito a história de Lampião, e é uma história muito lúdica também, né? Então é uma história com muitas delicadezas, tem uma história de amor muito bonita e muito provocativa entre ele e Maria Bonita, né? Que inicialmente era conhecida como Maria de Ideia. E quando eu fui escrever esse texto, me veio esse desejo de contar ele através de um sonhador, né? De um cara que desejava estar nesse mundo dito tão selvagem, mas ele é um sonhador, ele é um inapto, e ele vai, a partir do sonho dele, do que ele deseja ser, ele vai se interferindo na história oficial de Lampião e meio que vai batizando, ele batiza ele de Lampião, ele acaba furando o olho dele. Então, é meio que relatos reais, fatos vão se misturando à imaginação desse dramaturgo aqui e meio que se transformou nesse lugar em que acabam discutindo aí esses incômodos, mas também essas sensibilidades que eu percebi durante a pesquisa da história do cangaço, de Lampião, de Maria Bonita e tal. É isso. Que lindo, que lindo. E é um texto que promove um jogo muito grande com a gente, né? Assim, porque ele é um narrador, né? Narrador ali, que está fazendo tudo na nossa frente, né? Que está trazendo um tempo passado e tornando ele presente ali. E é uma atualização também, né? Assim, acho que é uma história tão significativa na cultura brasileira, e você revisitou ela de uma forma que também não é óbvia, né? Assim, quando se fala, todo mundo já ouviu falar, né, assim, sobre essa história, mas justamente você está, inclusive, contando da perspectiva de alguém que não entrou para a história, né? Assim, de um dos personagens que não entrou para a história. Tem uma curiosidade, Assis, que eu acho muito legal, assim, que quando eu estava pesquisando, em um dos dados que eu encontrei lá do massacre final, né, em que degolam 11 pessoas, em uma das primeiras fotografias apresentadas, tinha uma personagem que ele não era reconhecido, ele estava como desconhecido lá. E aí, depois de um tempo, fazendo a pesquisa, eu acabei encontrando algum nome, mas em alguns registros, essa personagem, ela se mantinha como desconhecida. E eu fiquei pensando, imagina... E aí foi um dos motes também, né, para esse personagem narrador, essa figura desconhecida. Você entrar para a história como um ilustre desconhecido, né? Ele quis tanto fazer parte disso, e na hora que ele faz parte, ele é apenas um desconhecido ali, mais um. Que eu acho que também acaba sendo tantas histórias como essa, né? A relevância de quem conta a história, às vezes é esquecida, né? Então, eu acho que também tem esse lugar de homenagear os mensageiros, os portadores das histórias, dos contos, dos causos. Total. Querido, obrigado pela presença. Obrigado. Vou passar aqui a sequência, que tem outras Fica à pessoas vontade. aqui pra gente. Obrigado demais. Valeu. Adriano, você está aí, talvez, eu não sei talvez se você sair e tentar entrar novamente, porque aqui pra gente está como se você estivesse tentando ainda. Vou chamar o Fernando. E aqui a gente vai precisar terminar às 18h25. Então, por isso... Adriano, tá aí me ouvindo? Vamos ver.
Eu estou tentando achar aqui. Fernando. Ah, beleza. Fernando não consegue entrar. Está entre uma sessão de uma peça e outra. Vou chamar a Bárbara, então. Deixa. É tanta gente, né? Ei, Bárbara! Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo. Que bom te Tudo conhecer. bem. Que bom ter você aqui. Massa. Estava trabalhando. Eu tô ainda, mas tô quase terminando. Legal, Bárbara. Bárbara, autora do texto Ainda Não São Ruínas. Um texto muito bonito também, muito lindo esse texto. E com uma dimensão tão interessante, né, que quem nos conta esse texto é uma faca. A personagem, a narradora, vamos dizer assim, né, é uma faca, e é uma faca que está no fundamento, é um objeto, né, que é objeto super importante nessa história, né, nessa comunidade chamada Nyandevi, que é somos a terra, né, nós somos a terra, nossa terra. De onde que vem esse seu texto, Bárbara, tão atual, né, assim, tão, com discussões tão atravessados pela ditadura, por essa loucura que é o futebol no Brasil, essa grande propaganda em vários aspectos, né, assim, mas um texto muito delicado, um texto muito contemporâneo também, né, de questões muito atuais. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu quero te agradecer, assim, de te ver pessoalmente, porque você foi muito generoso no processo, assim, muito cuidadoso, muito carinhoso. E isso para mim foi muito especial, sabe? Esse trato, esse cuidado que você teve, acredito que esse cuidado também se estendeu para as outras pessoas dramaturgas, então agradecer. É muito bonito quando tem afetividade envolvida. O texto, eu tinha um desejo de revisar um pouco a história do Brasil recente, né? Mas que não fosse como foi passado para mim na escola, ou foi passado para mim no meu processo de aprendizado, que era uma história dos fatos. Eu tinha muito interesse de pensar a história a partir das pessoas, a partir de uma comunidade. Então, aí eu começo a pensar a criação de uma comunidade e como essas décadas, que começam na década de 70 e chega a 2020, vão sendo atravessadas, os fatos da história do Brasil vão atravessando as pessoas, que a perspectiva viesse das pessoas, mas aí o desejo também era tirar um pouco do antropocêntrico, né? Então, por isso que vem a faca como esse elemento de serra, esse elemento que é uma construção também de um objeto que é utilizado enquanto utilidade no cotidiano, assim, muitas pessoas usam a faca, né? Ela é para comer, ela é para cortar, ela é um trabalho de manualidades, então é um elemento que está bastante presente no nosso cotidiano. Aí tinha a faca e tinha a laranja também, que eu queria fazer uma sincronicidade do elemento da faca de construção manual com um elemento orgânico também. Então, aí que entrou a laranja, né, como esse elemento raiz, que vai reger um pouco a história dessa comunidade também. Sim, repleta mesmo de camadas, né, esse texto, assim. Tanto no sentido de que aquela comunidade que acaba fazendo uma comunidade quilombola, né, assim, que encontra um território e que se dá conta de que esse território antes, né, a faca nos conta isso, né, era um território indígena e esse território que foi se transformando por essa história desse Brasil, né, assim, forçosamente, se encontra hoje num momento de ter que ser desterritorializada por conta do capitalismo, né, por conta de uma barragem que está por
por romper e matar as pessoas. O que a gente tem visto acontecer, né? Assim, não é um caso isolado. Aqui em Belo Horizonte, falo isso cercado de barragens por todos os cantos, né? Assim, mas num nível em que as coisas já estão tão embrincadas, né? Que tudo torna-se tão complexo, né? Essa laranja, que também que em algum momento a gente fica sabendo, olha, laranja não é do nosso território, né? Ela chegou até aqui, isso uma das personagens conta pra gente, e também nos dá essa dimensão de que muitas coisas que fazem parte da nossa identidade, se a gente for buscar, né? A manga, por exemplo, que é a coisa mais brasileira que manga, e ela não é brasileira. Mas aí também a gente vai entrando nessa ideia do que é, então, ser brasileiro, né? Quando a gente lançou essa convocatória chamada Brasis, esse nome, inclusive, depois, assim, pensando pela editora, claro que ele tem seus pontos positivos e também tem seus pontos que você fala, mas será, né? Entrar nessa definição é tão complexo, né? Assim, porque é tanta coisa mesmo que cabe, né? Assim, e talvez Brasis demarca, inclusive, um período, né? E muitas coisas que tem, inclusive, aqui em textos, inclusive no seu texto, são forças, são vetores que são muito antes de Brasil, né? Dessa ideia de Brasil. Mas também, enfim, é um nome que ele nos situa, inclusive criticamente, a pensar sobre isso, né? Assim, a rever sobre isso, assim. Acho que é um nome de publicação também, né? Quem acessar os 3 volumes dos livros também vai... Eu sinto que se sente provocado ou provocada a pensar os seus Brasis também, né? Acessando o livro. Se propor uma escrita para esses volumes, o que eu proporia? Então, eu acho que esse projeto ele também invoca e convoca e evoca que as pessoas também pensem e talvez se instiguem a escrever também possibilidades de Brasis. Claro, exatamente. Eu acho que tem isso, assim. Ainda, obviamente, que, sei lá, tem textos aqui, por exemplo, o texto do Fernando, que falou que não vai poder entrar porque ele está entre uma obra e outra agora, né? Está trabalhando também. O texto do Fernando Carvalho chama Liquidação. E é quase um grande poema de uma pessoa, alguém vivendo num supermercado. Assim, o mundo se tornou um grande supermercado e tudo está nessa lógica, sabe? Não é um texto, vamos dizer assim, que evoca o Brasil especificamente nas suas minúcias, né? Mas é uma lógica que a gente está situado nela como grande parte do mundo inteiro, né? Assim, a gente está mesmo na lógica, como diz o Schopenhauer, né? Assim, é o povo da mercadoria. Nós somos o povo da mercadoria mesmo, né? Então, mas sim, recebemos muitos, assim como o seu texto, que acho que tem um direcionamento crítico para a gente pensar sobre essa composição, essa sobreposição, esse palimpsesto, né? Cultural, cheio de questões, cheio de belezas também, que estamos hoje, né? Assim. Então, muito obrigado por... Maravilha, dá muito bom fazer parte. Aqui, agradeço por esse momento. Maravilha. Então, um beijo grande. Já os livros estão chegando para você também. Eu vou chamar o Adriano aqui, que ele não tinha conseguido entrar. Vamos ver. E aí, talvez a gente termine com o Adriano. Vamos ver. Djael, o seu vídeo ficou aqui. Acho que Adriano agora... E aí? Tudo bom, Adriano? Tudo bem? Já estou aparecendo aí para você? Eu estou vendo, na verdade, o outro lado da câmera. Estou vendo... agora eu vou te ver. Espera aí. Agora sim. Ok. Eu acho que era isso que estava acontecendo. Eu estava com a câmera virada para o outro lado. E aí, boa tarde. Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Que bom falar com você. E aí? Pronto. Agora ok. Pronto. Adriano, autor de Pretos Não Esperam Godot. Um texto também que nos movimentou bastante
pela construção, pela qualidade de construção do seu texto, assim, por evocar personagens tão importantes, né, assim, da nossa história. Me conta um pouco assim dessa dramaturgia sua. Eu já estou há um tempo já, né, com muito interesse em investigação, né, dramatúrgica a partir de metaficção, que é discutir o próprio processo da escrita, né, da peça, da construção de um espetáculo, mas ao mesmo tempo preocupado em questões que são urgentes, né, para o nosso cenário político, cultural e revisão de um passado histórico que a gente costuma apagar ou silenciar ou esquecer, e pensar como é que o lugar do ator negro hoje, né, no cenário não só teatral, mas televisivo, né, cinematográfico, como discutir essa problemática, esse lugar, né, mas sem deixar de discutir o próprio processo de criação teatral, para que o texto também não virasse só um panfleto, entende? Uma coisa meramente de uma discussão política, sem uma discussão estética, né? E sem estética, né, não tem teatro, né? Não tem... Aí a gente faz um discurso político, né? Escreve um artigo científico. Agora, se é para ser, né, teatro, tem de primar pela estética. Então, o texto ele surge muito dessas duas questões que têm sido muito caras para mim, né? A investigação do próprio processo dramatúrgico, né, e da montagem teatral, e também essas questões políticas, né, como é o caso da peça, né, questões raciais, e que a gente talvez ainda vai levar um bom tempo precisando discutir, né, por meio do teatro, do cinema, da literatura. Sim, sim. É um texto que ele traz, sim, essas questões, né, tão elucidadas ali, mas é muito legal porque no meta teatral, em algum momento, elas ficam num segundo plano, porque o protagonismo, ele de fato está acontecendo, né? Assim, os personagens não ficam reféns dessas questões, ou seja, de um protagonismo, vamos dizer, às avessas, né? Eles estão mesmo protagonistas dessa construção dessa história, mas enquanto eles estão buscando ali escrever essa história, a gente, pelo viés, inclusive eu acho até mais do real mesmo, né? O personagem que não chega, o noticiário na TV, aquilo a gente vê o tempo inteiro acontecendo, né? E aí essas outras questões elas aparecem. Eu digo essas outras questões que você diz mais objetivas, mais panfletárias, ou enfim, né? Questões explícitas sobre o racismo, né? Elas nos chegam assim, né? Mas enquanto isso, os outros personagens estão mesmo no protagonismo, assim, de criar suas próprias histórias, né? É muito bonito, é um texto muito bonito e que faz essa dimensão de não esperar Godot, né? Uma das personagens tinha feito uma montagem do Godot e o policial, por algum acaso, tinha visto, né? Mas essa relação de não esperar Godot é muito bonita também, né? Porque esse Godot é algo mesmo estético que marca a história do teatro, vindo, obviamente, de um outro contexto, né? Um contexto europeu, pós-guerra. E como é que esse Godot se dá aqui, sobretudo para essa população, né? A população preta do Brasil. E aí tem o poema do Agostinho Neto, né, que é recitado, né, por um dos personagens, e é algo que é muito interessante. O Agostinho Neto, né, que é um poeta angolano, e ele diz no poema, né, eu não espero, né, eu sou aquele por quem se espera. É a discussão, né, do próprio teor, né, dessa palavra esperança, né? Quem é que tem o privilégio de ficar esperando, né, que alguma coisa vá acontecer ou que alguma mudança de fato vai se efetivar? Então a gente mora num país em que a grande parte da população não pode se dar esse privilégio. Porque se você fica esperando, né, você vai ser, né, atropelado o tempo inteiro. Não dá para esperar. Então você tem que construir, né, esses percursos. E essa é a reflexão que alguns desses personagens trazem, né? Quem é que pode ficar esperando o Godot? Quem é que pode ficar ali, né? E o tempo passando,
e num lugar, né, social, histórico e político, sem saber exatamente o que vai acontecer amanhã. E é Então, muito bonito isso, porque na história a gente tem essa dimensão dessa atriz que fez Esperando Godot, né? Ela sabe, né? Então você tem uma dimensão mesmo teatral e um outro salto disso, né? O real, né? No real não dá para esperar o Godot. Agora, e é para aquela fazer brincadeira, né, que a personagem faz, né? Eu estou cansado de fazer papel de empregada da Helena do Manuel Carlos, né? Sim, Ou de fazer papel de escravo em filme de época, em novela de época, né? Eu quero discutir outras coisas também, né, no âmbito da arte. Então, essa discussão que a personagem traz é muito importante, até para a gente repensar a noção de protagonismo. O que a gente chama de protagonismo exatamente? Então, protagonismo não significa você pegar personagens que já são tipicamente negros, né, e convidar a atriz para fazer sempre esses personagens que são tipicamente negros, né? Então, é a abertura desse leque de possibilidades, né, para esse tipo de profissional. E principalmente o audiovisual, acho que o teatro menos, né? Mas o audiovisual criou muitos estereótipos acerca de que tipo de papel um ator ou uma atriz negra vai estar sempre desempenhando, né? Ou é o subalterno ou é o bandido. sim, sim. Né? Tá E sempre com todas, vamos dizer, revisões, se não fica esperto, volta atrás nesse tipo de representação, né? Assim, então, assim, claro que muita coisa vem mudando, mas, sobretudo, eu sei que no teatro a gente tem uma liberdade maior, mas até o teatro eles têm uma influência muito grande do audiovisual, né? Assim, a nossa sociedade muito midiática, nesse sentido, acaba absorvendo o conceito mesmo, né? De narrativas, de formas de interpretação, e tudo isso esbarra nesses aspectos todos que você citou aí, né? Assim, então é um texto que tem uma força muito grande e que eu acho que dialoga com outros textos aqui também que estão nessa coleção, sabe? Assim, muito bonito. Obrigado. Obrigado a você, a vocês pelo projeto. Acho que a dramaturgia ela carece muito de publicação, né? Quantos textos fantásticos, né, podem vir a ser montados, né, a partir dessa iniciativa, né? Então, eu acho que venham outros, né? Acho que vocês estão de parabéns, né? Eu acho que, até onde eu sei, é um projeto inédito, né, em termos assim, do Brasil. Eu não me recordo de nada parecido. 3 volumes com textos inéditos, né? Isso é espetacular, né? Isso é fantástico. Então, agradecer, né, por poder ter a honra de constar, né, dentre tanta gente bacana, e terça-feira eu estaria aí também em BH. Gente, que alegria, que maravilha. Então a gente se encontra e brinda. Então tá bom. Tá bom, Querido, valeu. muito obrigado. E eu vou então encerrar aqui, geral. Acho que já conversamos com todas as pessoas que estavam aqui. Tem outras pessoas, autores, que não puderam estar, e tudo certo. A gente vai se falando aos poucos. E espero que esses livros, então, cheguem aí para todas as pessoas, que aconteçam muitas leituras nos grupos de teatro, nas salas de aula, em clubes de leitura, né? Assim, que esses textos, que os autores rapidamente recebam aí os interesses de montagem. Eu acho que isso vai acontecer, sabe? Mas, para além disso, que essas histórias cheguem nas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Então, um grande abraço e a gente se vê. Até terça. Até. Tchau.